Fala pessoal, bem, hoje aí a gente vai continuar nossas aulas, né? A gente começou a falar aí de grandezas proporcionais, a gente falou de regra de três. Hoje a gente vai continuar falando de regra de três, só que a regra de três composta. Deixa eu abrir aqui para vocês. Eu mudei um pouquinho o jeito de gravar as aulas para ver se a aula fica um pouco mais leve no computador, mas vamos ver. Quem tiver com o livro aí pode acompanhar, página 155, grandezas proporcionais de regra de três composta. O livro traz porcentagem no meio, mas eu achei mais fácil a gente falar de toda a parte da regra de três, seja simples ou composta, e depois a gente volta um capítulo anterior para a gente falar de regra de porcentagem, tá? Então vamos lá. Grandezas proporcionais, regra de três composta. Chamamos de regra de três composta ao método usado para resolver problemas similares aos mostrados a seguir. Na verdade, é uma regra de três, porém ela envolve mais variáveis, né? Ela envolve mais variáveis mesmo, mais coisas envolvidas no cálculo, né? Das três grandezas, né, A, B e C, que podemos ser direto ou inversamente proporcionais, quando comparadas duas ou mais, ou duas a duas, calcular o número desconhecido do conjunto A1, A2, B1, B2, C1, C2. Dados que cinco deles são conhecidos. Se o problema envolver quatro ou mais grandezas que podem ser direta ou inversamente proporcionais, quando comparadas duas a duas, também será um problema de regra de três compostos. Lembrando, né, que quando é direta, a gente tem que lembrar, ver se é direta ou inversamente proporcional, para a gente ver quais variáveis a gente vai ter que inverter ou não, né? Como resolver a regra de três composta? De modo geral, coloca-se grandeza nas colunas, como mostra a tabela a seguir. A grandeza A, grandeza B e grandeza C. Ver se eu consigo ter alguma marcação aqui. Comparando, né? Comparando a grandeza A com as grandezas B e C, suponha-se que ocorram. Ó, A e B são diretamente proporcionais e A e C são inversamente proporcionais. Lembrando que quando a gente for comparar uma na outra, a gente esquece essa terceira grandeza, porque a gente vai comparar apenas entre essas duas grandezas. A gente é, pode considerar essa outra grandeza que a gente não está comparando, igual a gente aqui, ó, comparou A com B. A gente pode considerar que C é constante, para a gente não ter essa variável de misturar muita ideia, tá? Portanto, né, A1 sobre A2 igual a B1 sobre B2 vezes C2 sobre C1. Lembrando, né, que aqui, como C é inversamente proporcional, a gente inverteu, jogou C2 para cima e C1 para baixo. Nessa equação, observe que os valores da grandeza A ficam no primeiro membro da igualdade, como a ordem mantida A1 sobre A2. Isso ocorre, né, porque a grandeza A foi comparada com as outras. No segundo membro, a igualdade permanece a fração B1 sobre B2, ordem mantida porque A e B são diretamente proporcionais, multiplicadas pela fração C2 e C1, ordem invertida porque A e C são inversamente proporcionais. Note, né, que a grandeza que é comparada com as outras no primeiro membro da igualdade e demais grandezas aparecem multiplicadas no segundo membro da igualdade. Essas grandezas do segundo membro
aparece como com a ordem mantida, se A for diretamente proporcional a elas, ou com a ordem invertida, se A for inversamente proporcional a elas. Exemplo disso. A gente vai para o exemplo 1 aqui. Ó. Uma certa raça de vacas leiteiras é tal que 10 dessas vacas consomem 4.950 kg de capim em 11 dias. Em quantos dias 8 dessas vacas comeriam 4.800 kg de capim? Aí a gente tem a resolução. Ó. Quanto mais vacas, mais capim elas comem, portanto, o número de vacas e a quantidade de capim são diretamente proporcionais, né? Se eu aumentar o número de vacas, eu aumento o número de capim, a quantidade de capim, né? Quanto mais vacas, menos dias dura o capim. Portanto, o número de vacas e o número de dias são grandezas inversamente proporcionais. Então, aqui, ó, se eu aumento o número de vacas, eu tenho que aumentar o número de capim, né? E se eu aumentar o número de vacas, eu diminuo o número de dias, porque com uma quantidade, vamos supor, ó, eu tenho de 15 vacas, eu passo para 20 com a mesma quantidade de capim. O número de dia vai diminuir, porque cresceu o número de quem come, né? E se eu tiver 15 vacas e aumentar o número de dias, de capim, eu também posso aumentar o número de vacas, né? Então, é isso aí. Então, eu vou ficar com 15 sobre 8, né? É igual a 4.950 sobre 4.800 vezes x sobre 11, porque no caso o número de dias é inversamente proporcional ao número de vacas, então a gente vai inverter. Então, ficou 15 sobre 8 é igual a 4.950 sobre 4.800 vezes x sobre 11, x é igual a... Aí eu vou multiplicar cruzado aqui, ó, 15 vezes 4.800, né? Vezes 11, que eu vou fazer essa multiplicação aqui, ou eu posso fazer aqui primeiro, depois multiplicar aqui. E também, se eu não me engano, tem um método da cruz. Eu vou ver se eu consigo fazer com vocês. Que vai ficar, né, ó, 8 vezes 4.900, né, que vai dar 20. O método da cruz é como? Eu pego todo mundo que está no X, ó, formando uma cruz. Então, eu pegaria esses aqui, ó, e esses aqui, e jogaria multiplicando, né? E dividiria por todo mundo que está aqui. E eu acho que é isso. Depois eu vou ver certinho, depois eu passo para vocês. Então, aqui a gente fez essa regra de 3. E aí agora a gente vai falar de vazão, né? Vazão é quando a gente fala de torneira, ralo, essas coisas assim. A gente está usando uma regra de 3 com relação à vazão, né? Define-se vazão como sendo a quantidade de um fluido que escoa por um conduto livre ou forçado por uma unidade de tempo. Assim, consideramos V a vazão e ΔV o volume escoado. Em um ΔT, né, que é uma variável de tempo, né, em que V é ΔV sobre ΔT. Vamos ver um probleminha aí das torneiras, que geralmente são problemas corriqueiros, esse problema de torneira, essas coisas assim. Um problema clássico, né, de vazão é o problema em que envolve duas torneiras
ou mais torneiras, né, quando a vazão de cada torneira é constante. Um outro problema clássico é um problema que envolve a eficiência ou rapidez com que uma pessoa executa uma tarefa. Essas são exemplos de modos de problema de vazão. Vamos ver um exemplo aqui. Uma torneira enche um tanque em 2 horas e uma outra enche o mesmo tanque em 3 horas. Se as duas torneiras são abertas simultaneamente, qual é o tempo necessário para que as duas juntas encham esse tanque? Então, a gente vai ter a vazão de V1, que é a primeira torneira, que é V sobre 2, e a vazão que é de V2, né, que é a segunda torneira, né, que não é a primeira, desculpa, que é V sobre V2 sobre igual a V3 a V sobre 3. Vamos lá para a próxima página. Aí a gente tem aí, ó, quando são abertas duas torneiras, é como se as duas torneiras fossem fizessem um papel de uma só. Então, se eu tenho uma vazão e a outra vazão, eu estou somando essas duas vazões. Então, ó, eu estou como se as duas torneiras fizessem um papel só. Papel de uma torneira com a vazão equivalente à soma das duas vazões. Portanto, olha lá, a vazão desse problema, né, a vazão do primeiro mais a vazão do segundo. Como a vazão do equivalente é a vazão, tem-se que vazão equivalente é igual a V sobre T, em que V é o volume do tanque e T é o tempo que as duas torneiras juntas gastam para encher esse tanque. Assim, nós temos, ó, V sobre T igual a V1, né, que é a vazão da torneira 1. Deixa eu aumentar aqui, porque tem uns detalhes a mais para a gente conseguir ver. Que aí vai ser, ó, V1, né, que é V sobre 2, mais V2, que é V sobre 3, né? Nesse caso aqui, eu simplifiquei toda essa parte de cima aqui por V, que aí eu fiquei, ó, 1 sobre T é igual a 1 sobre 2 mais 1 sobre 3. Então, T é igual a 6 sobre 5. Quando eu divido isso aqui, eu fico com 1 hora e 12 minutos. Então, eu somando a vazão da primeira torneira com a vazão da segunda torneira, eu consigo achar o tempo que as duas juntas vão gastar para encher esse mesmo tanque, né? Nesse caso aí, a gente falando do mesmo tanque. Nesse tipo de questão também, a gente pode falar de uma vazão de saída também. Eu tenho duas torneiras que enchem esse tanque em 2 horas e um ralo que esvazia ele em 3. Qual o tempo vai demorar para encher se tiver tudo simultaneamente funcionando? Então, eu vou somar, no caso, a vazão das torneiras, ou pegar a vazão da torneira, se tiver uma só, e vou ver a vazão do ralo e vou subtrair para mim ver quanto vai dar isso aí, né? Vamos lá, segundo exemplo. Duas secretárias realizam um serviço de digitação. A mais experiente consegue fazê-lo em 2 horas, a outra em 3, o mesmo serviço. Se dividirmos esse serviço de modo que as duas juntas possam fazê-lo no menor tempo possível, esse tempo será de... Então, ó, tem a produção ou a vazão da primeira e tem a produção ou a vazão da segunda. E eles querem que as duas juntas possam fazer. Então, a gente tem a vazão das duas, né? No caso aqui, ó, o problema é similar ao problema das torneiras anterior, né? A eficiência E1 da primeira secretária é S sobre 2 e a eficiência E2, né, da segunda secretária é S sobre 3. Quando o serviço é dividido de modo que as duas possam fazê-lo no menor tempo possível, é como se uma secretária mais eficiente equivalesse. Aí, no caso, a gente faz a eficiência, né,
de equivalência das duas secretárias, né, que é S sobre T. Que as duas pudessem fazer o serviço sozinhas no tempo T. Portanto, olha lá, S sobre T é igual a S1 mais S2. Vou simplificar aqui a parte de cima toda por S, né? Fico com 1 sobre T igual a 1 sobre 2 mais 1 sobre 3, que é igual a 6,6 sobre 5, que é 72 minutos. Nesse caso aqui, a resposta teve a mesma resposta, né? Porque as eficiências ou as vazões são as mesmas, porém representadas em forma diferente. Na parte de cima, né? Como a gente não tinha unidade nenhuma de medida de alternativa, a gente representou como 1 hora e 12 minutos. Aqui, ó, como a gente tem algumas alternativas, 1 hora e 12 minutos não está aqui. Porém, ó, 1 hora e 12 minutos representam 72 minutos. Então, eu tenho a alternativa letra B. Vamos ver o terceiro exemplo. Ó. Exemplo 3. Uma torneira enche uma caixa d'água em 3 horas e uma outra torneira enche a mesma caixa d'água em 6 horas. O que eu falei do dreno. Ó. Um dreno esvazia a caixa em 4 horas. Letra A. Estando com a água pela metade, em quanto tempo a caixa encherá ou esvaziará se abrirmos simultaneamente as duas torneiras e o dreno? Aí, letra B. Supondo agora que a capacidade da caixa seja de 3,6 metros cúbicos, né, ou 3.600 litros, porque cada metro cúbico equivale a 1.000 litros, né? Calcule a vazão do dreno em litros por segundo. Então, a gente vai ter aqui, ó, letra A. Sendo V o volume escoado, né, V1, V2 e VD, que é o volume do dreno, né, respectivamente, as vazões da primeira torneira e da segunda torneira e do dreno são V sobre 3, V2 é V sobre 6 e a vazão do dreno é V sobre 2. A vazão equivalente, no caso vai ser a vazão sobre o tempo, as duas torneiras ao dreno é a vazão equivalente de V1 mais V2 menos VD. Como eu falei, eu vou somar a vazão do que está enchendo e diminuir a da vazão do que está diminuindo, né? Que está esvaziando nesse caso. Então, a gente vai ter ó, a vazão, né, que é vazão sobre tempo, é igual a V sobre 3 mais V sobre 6 menos V sobre 2. Aqui eu faço o MMC, né, que eu vou ficar com 2V mais V menos 3V, que vai dar igual a V sobre T igual a 0. O fato de o volume V escoado ser zero significa que quando são abertos as duas torneiras e o dreno, o nível da água não subirá e nem abaixará, porque o volume que chega na caixa escoa pelo ralo. Então, se eu tenho a vazão zero, nesse caso aqui, é porque o que é que acontece? A água que entra está sendo a mesma quantidade da água que sai. Então, o nível não vai variar nem para cima nem para baixo. O nível vai se equivaler, né? Vai se manter equilibrado. Nesse caso aqui, como pelo que fala no exercício, a caixa está pela metade, então vai ficar pela metade, vai se manter pela metade, porque como a vazão é zero, o volume se equivale. O volume se mantém, né? Estabiliza. Aí vamos ver a vazão do dreno, né? A vazão do dreno VD é tal que VD é igual a V sobre TD, em que 3,6 metros cúbicos é igual a 3.600 litros e DT é igual a 2 horas. Então, eu tenho a quantidade total de água e tenho a quantidade total de tempo que eu gasto para esvaziar. Então, se eu fizer essa conta, eu vou saber quanto sai por minuto ou por segundo, né? No caso aqui, tem metros por segundo, né? Em litros por segundo. Então, ó, 2 horas vai ser 7.200 segundos, portanto, ó lá,
3.600, que é quanto eu tenho de quantidade líquido, sobre 2.700, que é quanto eu gasto de tempo para esvaziar, vai ser 0,5 litros por segundo. Então, a vazão do meu dreno é de 0,5 litros por segundo. Basicamente isso. Essa parte de regrinha de 3 é bem tranquila, é uma coisa que às vezes a gente acha que complica, né, com esses exemplos assim, mas assim, são questõezinhas bobas que às vezes a gente deixa passar e erra por falta de atenção. Vou pedir a vocês que façam esses exercícios aqui, ó. Esses 3 exercícios que estão nessa página. Deixa eu botar aqui para vocês. Vocês comparem aí. Vejam se é o mesmo exercício que está no livro de vocês, porque está tendo alguns exercícios que está dando diferença. Então, eu vou pedir essas 3 questões aqui. Mas, né, deixa eu botar outra questão aqui. Mais essas 3 questões aqui, ó. Eu quero que vocês façam essas 6 questões aí e me mandem para a gente dar uma olhada em como vocês estão, tá? Na próxima aula a gente corrige isso aí e depois a gente volta ao capítulo aí de porcentagem para a gente falar de porcentagem. Porque alguma coisa de porcentagem tem muito a ver com regra de 3. Então eu achei melhor a gente falar tudo de regra de 3 e depois passar para porcentagem. Falou? Valeu aí, grande abraço, espero que estejam todos bem. Fiquem com Deus aí, abraço.